pedimos no nome de Jesus que o Senhor leve o nosso coração rendido a Ti. Senhor, leva cativo a nossa mente, leva cativo o coração dos Teus filhos, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, que possamos ouvir com os nossos ouvidos, compreender com o nosso coração e colocar em prática nas nossas vidas. Senhor, leva cativo, Senhor, o nosso coração, leva cativo a nossa vida, Senhor, rendido ao Teu Espírito. O Espírito Santo de Deus domina a nossa mente, domina o nosso ser nessa noite. Nós te pedimos, reina nesse lugar, e que tão somente, Senhor, a Tua palavra, Senhor, tenha guarido no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, que cada família que seja abençoada, seja tocada, Senhor, e rendida a Ti nessa noite, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Gênesis capítulo 3, foi o texto que lemos. Queria que você abrisse sua Bíblia, nós vamos ler mais uma vez. Gênesis capítulo 3, verso de número 12 e 13. Essa palavra, Deus me deu essa palavra conversando com um jovem alguns dias atrás. Deus ministrou essa palavra no meu coração e eu passei alguns dias pensando nela, olhando ela, estudando ela, meditando nela. Ontem, hoje, estava escrevendo, fazendo algumas anotações e gerando essa palavra no nosso coração. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Irmão, se fosse dar um tempo para essa palavra, eu daria: e agora? De quem é a culpa? Pergunte ao seu vizinho aí: e agora? De quem é a culpa? Sabe, queridos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, vemos o início da criação. O desejo de Deus nesse início era de que a primeira família, a família que Deus criou, que Deus formou, que Deus projetou, era para viver em um jardim. Então deixa eu te falar, Deus não fez o homem por causa do jardim, Deus fez o jardim por causa do homem. O desejo de Deus é que a primeira família vivesse o céu na terra. O Éden, queridos, o jardim do Éden não era nada mais e nada menos do que uma representação do céu na terra. O que Deus tinha no céu? Comunhão, adoração, governo, reino, pessoas para servir, para o adorar. Então, quando Deus começa a projetar o jardim, Deus começa a projetar o jardim de fato como uma representação do que é o céu para viver na terra. E Deus projeta tudo cuidadosamente, irmãos. Para quê? Para que o jardim recebesse o homem. Então, o jardim do Éden foi feito por causa do homem, não o homem por causa do jardim. Embora o homem tenha sido criado depois do jardim, depois que Deus deu ordem para as coisas, mas Deus preparou o jardim para receber o humano. Então eu queria que você pensasse comigo: que Deus é esse, irmãos, que pega uma representação do que é o céu, faz na terra, desejando que o homem viva o céu na terra. Quantos de nós até cantamos, até canções que dizemos: olha, eu tenho saudade de ir para o céu. Irmãos, eu posso, e o desejo de Deus é que nós vivamos o céu ainda nessa terra. Eu não preciso esperar Jesus voltar para me buscar para começar a desfrutar do céu. Eu posso começar a desfrutar o céu aqui na terra. Quando Deus formou o homem, formou com esse objetivo: eu vou formar o homem, eu
para que seja uma representação daquilo que eu tenho aqui, para que o homem me adore e viva lá, e eu tenha comunhão com ele. Então Deus fez todas as coisas. Aí Deus fez quem? Criou o homem. A Bíblia diz que criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus pega o homem, irmãos, e coloca o homem no jardim, um lugar feito, preparado para receber o homem, que consequentemente ia receber a família. E aí Deus dá uma ordem para Adão: Adão, olha, cuida do jardim, zela por ele. A família já está no jardim. Deus gerou Eva da costela de Adão, e aí Deus coloca eles no lugar que Deus preparou para eles, e diz para Adão: Adão, cuida disso aí agora, cuida desse lugar, zela por esse lugar, fica esperto, não deixe nada danificar esse jardim. Oi, irmãos, a missão do homem era uma missão extraordinária. Só que o grande problema de Adão foi que Adão inverteu as prioridades. Todas as vezes que o homem inverte a prioridade, o homem ele está indo em um caminho de perigo. Embora Deus tinha dado uma ordem para Adão, para cuidar do local, para guardar o jardim, para zelar do jardim, para dar nome aos animais, mas havia uma prioridade de Deus no coração de Adão, que era o quê? Cuidar da família. Cuide do seu casamento, Adão, fique esperto. Mas Adão, irmãos, inverteu a prioridade. Todas as vezes que homem ou mulher troca as prioridades, ele entra em um caminho que consequentemente vai dar em um caminho mau, em um caminho ruim, uma escolha errada. Adão ele priorizou cuidar das coisas do jardim e esqueceu de Eva. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós temos uma compreensão. Parece que para nós as coisas aconteceram tão rápido quando nós lemos. A primeira vez que Eva se afastou de Adão, a primeira vez que Adão deixou Eva pecou. Não, filho, não. As coisas não aconteceram assim. As coisas não aconteceram desse jeito. O que aconteceu foi que Adão inverteu a prioridade. Adão entrou em um caminho, em um momento de cuidar tanto do jardim, de cuidar tanto dos animais, de olhar tanto para isso, que Adão começou a deixar Eva sozinha. Prioridades trocadas. Cuidado de Adão com as funções do jardim fez com que ele se descuidasse do cuidado que ele deveria ter com Eva, irmãos. E aí Adão fracassou. Adão entrou em um caminho errado. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, essa é um caminho que nós, como cristãos, não podemos vacilar. Eu tenho visto muitas pessoas que dizem assim: eu estou cuidando da obra de Deus, eu estou fazendo da obra de Deus, para a obra de Deus eu largo tudo, eu deixo tudo. Cuidado para você não trocar as suas prioridades. Cuidado para que nessa loucura de cuidar da obra de Deus, de cuidar da obra de Deus, nesse desejo desenfreado, perder a família. Há uma ordem que Deus estabeleceu e que nós não podemos ignorar, irmãos. E a ordem é amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus, amar a Deus intensamente, acima de tudo, de maneira que nada roube o lugar de Deus no nosso coração. O que cantamos agora: Deus, eu não vou deixar que nada, que sonhos, que projetos, que nada disso roube o meu coração de Ti. Segundo lugar, Deus nos ensina a cuidar da nossa família. Ei, a ordem é essa: cuide da sua família. 1 Timóteo
para o inferno. É pior do que os descrentes. Queremos cuidar muito da obra de Deus, mas não cuidamos do nosso lar, irmãos. Não cuidamos da nossa casa, não vigiamos. Não fechamos as portas. Foi o que Adão fez. Foi o que aconteceu com Adão. Adão cuidou tanto do jardim, era para cuidar, era, mas não era para ignorar o casamento, não era para deixar a mulher, não era para esquecer a mulher, não era para inverter as prioridades. A obra de Deus é importante, mas há uma prioridade de Deus para nós, há uma ordem que Deus estabeleceu para nós. E Adão fracassou. Primeiro fracasso de Adão, irmãos: Adão fugiu da responsabilidade. Deus ele traz Adão, Eva e a serpente para um julgamento, e Deus pergunta para Adão: Adão, o que tu fez? O que aconteceu? Por que você se escondeu? Adão fugiu. Segundo erro de Adão foi jogar a culpa em outra pessoa. Olha, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus, a mulher que tu me deu, foi que me inspirou a pecar, foi que me ofereceu o fruto e eu comi. Adão fracassou, fugiu da responsabilidade, culpou outra pessoa e se escondeu. Aí entra Eva na história. Qual foi o problema de Eva, irmãos? Eva saiu de debaixo do lugar da proteção. Ô filho, há um princípio de cobertura espiritual, há um princípio de proteção que Deus estabeleceu, que a partir do momento que você sai, você está correndo perigo. Eva começou a andar só e saiu debaixo da proteção do marido, irmãos. Ao mesmo tempo que Adão fraquejou na missão de guardar a esposa, de proteger a esposa, Eva também entrou em um caminho errado, teve sua parcela de culpa, se acostumou a andar em uma direção que o marido não estava. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Eva não caiu na primeira tentação. Olha, Eva, que fruto bonito, a primeira vez que a serpente falou com ela e ela caiu, não. Por certo, houve toda uma investida de Satanás. Uma investida, Satanás investiu. Irmão, se Satanás tem um dom, é o dom da paciência. Ele não tem pressa, filho. Ele não se apressa. Enquanto nós cristãos somos agoniados, desesperados, Satanás não tem pressa. Ele arma uma cilada e ele espera, e ele investe até pegar a pessoa. O problema de Eva foi sair de debaixo da proteção do marido e começou a andar só. Ô filha de Deus, não saia de debaixo da proteção do seu esposo. Não há precedente, porque na primeira vez que você abrir o precedente, Satanás vai investir, e se você não vigiar, você cai. Se não cuidar, cai. Se não vigiar, cede. Por quê? Porque não há proteção. Oi, irmãos, a aliança do matrimônio, a aliança do casamento, é uma aliança que protege, é uma aliança que guarda. Quando você, como marido, como sacerdote, sabe, entende isso, vive isso e traz isso para dentro da sua casa está guardada. Mas a partir do momento que a mulher saiu, ficou vulnerável, queridos. Viver fora da proteção sacerdotal, irmãos, é vulnerabilidade. Corremos risco, se corre risco. Eva começou a andar sozinha, sem proteção, mas sabe o que aconteceu? Permitiu que a sua satisfação
fosse minada por Satanás. Irmãos, qual é a satisfação de uma mulher? A satisfação de uma mulher, irmãos, é ouvir, ser elogiada, sabe, ser incentivada, ser valorizada. E aí, quando se sai dessa proteção, irmãos, ela deixou isso ser dominado no seu coração, uma satisfação pessoal, um prazer pessoal. Em segundo lugar, ela agiu impulsivamente, não consultou a Deus, não consultou o seu esposo. Agir na impulsividade, irmãos, é sinal de perigo. Eva agiu dessa forma. Deus, o que o Senhor quer? Deus, o que o Senhor quer? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, qual é a sua direção para mim? Qual é a sua direção no meu casamento para isso? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu tome essa decisão? Deus, eu estou pensando nisso. Será que o Senhor me orienta a fazer isso? Ela não consultou o esposo Adão. Olha, uma serpente que me falou que o fruto é bom, que se eu comer, se você comer, nós vamos ser como Deus. Eva simplesmente tomou e comeu. E em terceiro lugar, Eva também não assumiu a responsabilidade do seu pecado. E agora, de quem é a culpa? Pergunte ao seu vizinho: ei, de quem é a culpa? Irmãos, nos nossos dias não é diferente. Vivemos em uma geração onde o ser humano foge das suas responsabilidades, ainda mais com todo o conhecimento que Deus tem liberado sobre a igreja, de heranças espirituais. Há um legado de Deus, há um legado que seus pais deixou para você. Ô irmãos, isso tudo é verdade? É. Mas isso abriu precedente para muitas pessoas não assumir a responsabilidade dos seus atos. Camarada pega, é porque o meu pai pecou no passado sobre isso e deixou esse legado sobre mim. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque a minha mãe era assim. Meu filho, sabemos que é um legado, é verdade, mas isso não quer dizer que não há sangue de Jesus que não mude a história. O poder de Deus é capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. O fato do meu pai ter separado não quer dizer que eu devo e eu preciso e que eu vou viver esse legado. Eu posso renunciar a isso e a partir de mim a minha descendência vai ser diferente. É possível. É possível. Vivemos em uma sociedade, irmãos, onde as pessoas não costumam assumir as suas responsabilidades, sempre culpando outra pessoa. Ei, o fracasso da sua família, o problema com os seus filhos, não é culpa só de um. Pastor, engravidou cedo. A culpa é da mãe, porque liberou demais. A culpa é da mãe, porque deixou sair demais. Não. Os dois falharam. Irmãos, esse é um ponto que de fato um diz para o outro: eu falei para a mãe, não deixa eu sair muito, não deixa eu chegar tarde demais. Não, filho. Então a culpa é da mãe. Não. E agora, de quem é a culpa? Pastor, eu traí minha esposa porque ela não me deu atenção.
Há uma herança de Adão e Eva, irmãos, que paira sobre o mundo. Que herança é essa? De não assumir a responsabilidade. Somos tendenciosos para isso. O homem tem essa predisposição de não assumir, de não querer assumir. Já viu quando a moça engravida? A culpa é sua. Você podia ter se cuidado. E agora aborta, porque eu não quero, não tenho nada a ver com isso. A culpa é dos dois. E os dois têm parcela de culpa. Vivemos em um mundo assim, irmãos, em uma sociedade assim, e queremos viver dentro da igreja assim. Você já viu o camarada quando se desvia? Ô, meu irmão, camarada na igreja, o que aconteceu? Ah, eu me desviei porque o pastor não deixou eu cantar.